Antes do vídeo começar, só queria desejar um feliz 2026 pra você, pessoa que me assiste, que esse ano seja tão foda quanto 2016. You make it look like it's magic. Bom, nos últimos meses, meu algoritmo do YouTube começou a ficar mandando um monte de vídeo falando sobre dark romance e acabei entrando num buraco de coelho sobre isso, né? Porque eu gosto bastante de literatura e fanfics, então isso já ia acontecer naturalmente, né? Mas assim, pra quem não tá muito ligado, dark romance, ou no português romance sombrio, é um subgênero literário do romance contemporâneo que explora o amor através de narrativas intensas, sombrias e muitas vezes perturbadoras, que tem obsessão, sequestro, violência, crime e relações de poder bem desiguais, além de personagens complexos, muitos vilões ou anti-heróis, um pouco ou nenhuma redenção, focar na exploração dos limites do comportamento humano e da moralidade, geralmente feito de mulheres para mulheres. Esse tipo de livro tem virado um fenômeno na internet, especialmente no TikTok, porque tem uma estética muito própria e torna esse gênero muito mais conhecido. No entanto, esse nicho levantou muita estranheza e polêmicas devido ao seu conteúdo problemático, vou falar mais pra frente, e seu tópico principal da maioria dos vídeos que me aparecem sobre esse tema. Mas geralmente é muito simplista, é meio moralista e até certas vezes meio misógino. Então eu decidi fazer um vídeo mais reflexivo, explorando esse tema sem ser tão moralista e julgar e ficar acusando. Bom, aviso prévio que esse vídeo vai ter muitas generalizações para facilitar a explicação e vai falar principalmente de homens e mulheres cis hétero. Enfim, adentrando no subgênero, ele tem alguns tropos ou arquétipos bem comuns, aí eu darei uma resumida. Primeiro tem um cara rico, frio, alto, forte, musculoso, másculo e meio maluco. Aí nas coisas que ele pode ser mafioso, assassino, sequestrador, stalker, CEO, dono do morro ou literal monstro. Aí ele se apaixona, fica obcecado com uma jovem mulher delicada e submissa. Aí ele tenta violentar ela, aí ela se apaixona por ele muda com o poder do amor. Eles é cuzão com todo mundo, menos com a mocinha. Aí todo mundo vai contra esse relacionamento por algum motivo divino. Aí eles passam por poucas e boas, a mocinha quase morre, no final eles ficam juntos e vivem felizes para sempre, só para aliviar um pouco o clima pesado da história. É uma forma bem simples de sucesso, já que tem muita gente que gosta desse tipo de coisa, seja como uma fantasia, tentar buscar um trauma ou até mesmo escapismo da realidade, que é uma merda, né? Muita gente acha isso meio estranho, mas é uma forma mais ética e saudável de explorar as fantasias junto com algumas dinâmicas do BDSM, que envolve o consentimento prévio e um roleplay seguro. Essa fantasia não é necessariamente algo que as mulheres querem na vida real, é mais um negócio psicológico e emocional que eu vou explicar mais pra frente, e seguro por ser uma fantasia estar dentro do controle da pessoa, não ser uma situação real que ela não tem controle. E sem falar que fantasia é um negócio simbólico, idealizado e delicioso. No entanto, eu não posso passar pano para um gênero inteiro porque tem muitas obras que passam do limite do aceitável, tipo que envolve romantização de literal incesto, pedo e apologia ao estupro. Aí, na minha humilde opinião, me parece que essas obras tentam vender pelo choque do que realmente tentar abordar temas sombrios e profundos de uma forma mais respeitosa. Eles podem até ser consideradas criminosas. E às vezes eu acho que o pessoal quer tanto ter um best-seller que acaba fazendo tudo isso pelo choque, as pessoas falam mal do livro, aí elas compram o livro pra falar mal, aí vai aumentando as vendas e vai esse ciclo aí sem fim. Outras críticas são feitas a falta de personagens não brancos, que não são estereótipos ambulantes, isso acontece que a maioria dos autores é branca, e também a falta de relacionamentos queer, porque a maioria dos autores são cis e hétero, e o uso repetitivo de uma mesma dinâmica, que é um homem forte, maluco, dominador, uma mulher fraca, inocente, submissa. Nisso eu concordo bastante. Eu não aguento mais o mesmo livro com os mesmos personagens em contextos diferentes, com nomes diferentes. Faltam divas malucas perseguindo homens, duas divas querendo se matar, dois divos malucos se stalkeando, e a dominatrix, que é a coisa mais cult no BDSM, e os caras colocam BDSM livro e não colocam uma dominatrix. Mas também tem a pouca qualidade de escrita dos livros, mas vou falar disso
depois. Por fim, a acusação que esses livros não são literatura, mas sim pornô, e por isso eles são ruins. Tecnicamente, eles seriam classificados como literatura erótica, que existe há muito tempo, e pode ser considerado pornô, já que a palavra pornografia, que veio do grego, literalmente significa registros de prostitutas fazendo atos libidinosos. Mas é porque é uma obra pornô que é necessariamente ruim. Por mais que sejam bastante de qualidade duvidosa, não vamos mentir. Representações de atos carnais na arte são algo tão antigo quanto a própria humanidade, sejamos sinceros. Sexo vende muito para a maioria dos nichos. E outra coisa que muitos desses vídeos falam é que por ser pornô, vicia que tem crack, a dopamina. Mas vamos colocar os pingos nos is primeiro. Vício e pornô não existe. Por mais contraditório que isso pareça, não há um consenso na comunidade científica que estuda o cérebro que pornô seja um vício equiparável ao álcool e drogas. No entanto, o que há são sinais que a relação psicológica que a pessoa tem com o sexo pode desencadear uma compulsão pelo consumo desse tipo de conteúdo. Só tem uma relação de culpa, estigma, um tabu religioso, foi exposto a isso muito cedo, ou ter algum transtorno que interfere no receptor de dopamina, como depressão e TDAH, é mais fácil isso acontecer. E antes que venham falar de dopamina como se fosse o mal do século, saibam que os nossos cérebros humanos evoluíram para a gente sentir prazer nas coisas boas, que na época que a gente era um bando de primata dando no mato pelado, eram raras. E aí meio que demonizar isso acaba só sendo uma saída muito falha para um problema que é o nosso cérebro é o mesmo dos humanos primitivos, mas o mundo mudou muito e aí nosso cérebro não. E o mundo contemporâneo todo foi feito em cima para explorar nosso cérebro ao máximo e também onde qualquer coisa é muito fácil de se encontrar na internet. E outra, as pessoas que falam dopamina como se fosse um veneno, elas geralmente não falam do vício em redes sociais, por exemplo. Elas só ficam caindo em cima da pornografia. Isso parece um moralismo disfarçado de desenvolvimento pessoal e acaba atribuindo causas morais a problemas que muitas vezes não os têm, mas sim é uma relação psicológica da pessoa com o sexo. Isso muitas vezes me parece transferência de uma questão psicológica, muitas vezes dos homens, para as trabalhadoras sexuais para serem vistas como pragas. Tipo assim, tadinho desse homem, não é que ele só sabe ver mulheres como objetos, é que é doentio, coitadinho, é toda culpa dessas putas. Mas depois de esclarecer isso, vamos falar de desejo. O desejo na mente das mulheres se dá de uma forma diferente do que na dos homens por questões sociais. O homem é ensinado a ver as mulheres como um objeto, já as mulheres são ensinadas a serem desejadas por homens e que os homens são muito melhores que elas e mais gente do que elas. Isso também se manifesta na dimensão do desejo de uma história, no qual, para o homem, ele se identifica com o personagem masculino que deseja a mocinha que o homem também deseja. É bem simples até. Já a mulher, ela se identifica com o personagem masculino que deseja a mocinha. Então a mulher se projeta na mocinha para se sentir desejada por alguém que é mais gente com que ela e que ela se identifica. Ela se vê sendo desejada. Desejo é um negócio muito voyeur. O masculino é tipo ver tua vizinha pelada pela janela e o feminino é transar na frente do espelho. Isso pode criar um pouco em misoginia internalizada às vezes, ou até em sexualidade reprimida nas mulheres, onde é melhor ser forçada e mandada fazer algo do que fazer e decidir por vontade própria, porque só raparigas têm atitude sobre a própria sexualidade, aparentemente. Esse é um fenômeno muito comum e enraizado nas mentes das pessoas por um discurso patriarcal cis heteronormativo, que se reflete nas fantasias feitas desse público para ele mesmo, demonstra como essas dinâmicas de poder e de gênero estão até mesmo nas obras nas quais essas relações muitas vezes não são feitas para os homens, além de ser uma montanha russa emocional que aumenta a adrenalina e o tesão. Junto disso tem um conceito meio bizonho de Freud chamado inveja de pênis. Ele pode até ter um fundo de verdade, mas do jeito que Freud escreveu é só machista mesmo. Mas assim, basicamente, quando mulheres se são crianças, elas passam por um estágio de ter consciência que não tem um pinto. E ela se sente castrada e tenta compensar isso de alguma forma, seja tendo um filho ou odiando a mãe. Machismos à parte, a verdade é isso aí que nós mulheres não temos poder no patriarcado pra gente ter uma certa inveja dos homens por causa disso, que eles têm o poder na mão deles. Então a única forma que a gente encontra de ter o poder é usando um homem ou cis associado ao masculino.
E uma dessas formas de acontecer é fazendo o homem te desejar, você mudá-lo com o poder do amor e de certa forma você ter ele nas suas mãos, sabe? Também tem um certo nível de transgressão. O erótico está profundamente ligado à transgressão. Então, uma mulher jovem inocente ficando com um cara perigoso e instável tem uma certa transgressão simbólica de que é inspirado em um relacionamento, no caso, um príncipe encantado. Os perigos, conflitos que são clímax da história, que são superados para satisfazer o desejo, que é o final. Não quer dizer que necessariamente todas as mulheres que leem esses livros são mulher de bandido. Apesar que tem umas malucas por aí, né? Não é todas não. Então ela só é uma forma de explorar a fantasia de uma forma mais segura, tem uma certa simbologia envolvida. O homem perigoso é um simbolismo do desejo feminino de poder e autoridade por uma sociedade patriarcal. Nesse tópico, há também a transgressão do gênero como uma catarse por meio da violência. Bom, muitos se perguntam o que faz de uma mulher. Eu acredito que nos torna mulheres a viver a violência. O patriarcado é construído em cima da dominação das mulheres pelos homens. E essa dominação se dá pelas mais variadas formas de violência com mulheres cis e trans, psicológica, sexual, física e verbal. Então, para os homens conseguirem dominar as mulheres, eles têm que fazê-las sujeitarem a eles, porque a violência sozinha não vai resolver tudo. Então, eles criam o mito da mulher como sexo frágil, uma versão nerfada do homem. O verdadeiro ser humano e poder encarnado é o masculino, enquanto o feminino é só uma variação. Mas não é bem assim que a gente é, nós queremos também sair desse lugar. Queremos ter poder, mas não podemos por pressão social, consciente e inconsciente. Então a gente se utiliza da ficção para conseguir descarregar esse desejo. Dessa forma, muitas mulheres consomem negócios meio pesados, safados, desde true crime a dark romance, para poder liberar essa energia que anseia por prazer sexual e violência dentro de nós, matando a fragilidade e a pressão de ser uma virgem pura e fraca e nos libertando. Mesmo que a vida é real, não compactuemos com as coisas feitas na ficção. E eu posso confirmar isso porque eu sou fã de filmes slasher. Adoro ver sangue e tripas voando na minha tela. Mas não quer dizer que eu gosto na vida real. Eu também não gosto, não. Eu vejo agora, eu fico com vontade de vomitar. Mas tem uma distância que torna aquilo mais aceitável. Também a tolerância em relação à violência dá o quão próximo a pessoa está da violência. Pessoas que vivem em lugares dominados por máfias ou facções, por exemplo, podem não gostar tanto de histórias que tornam isso algo atraente esteticamente porque elas estão mais próximas dessa violência. É tudo uma questão de diferenciar a realidade da ficção. Eu acho que as mulheres estão um pouco melhores que isso do que homens. Porque os caras vê o pior ser humano no mundo numa obra, a história condena suas ações e eles acham que ele é um modelo de masculinidade. Isso é meio foda. Mas enfim, além da mente humana, as formas de como o consumo de mídia é estruturado que quem pode ler o que. Voltando à questão do dark romance, o gênero faz muito sucesso nas redes por ter uma estética que é bonita para os olhos. Não necessariamente que é algo bonito sendo retratado, mas é algo bonito de se ver no quesito estético, faz te reconhecer. E também tem um bando de homem atraente biscoitando para ganhar dinheiro com monetização. E por consequência de um monte de livros meia boca para surfar no hype, os influenciadores decidem fazer vários vídeos sobre esses livros para ganhar dinheiro. Aí o ciclo vai se repetindo, alguns autores se destacam, eles fazem livros criminosos para ficar famosos por choque. Eu falei bem, falei mal, mas falei de mim. É basicamente a indústria cultural em ação. Os livros viram um produto e sua qualidade cai para vender mais, que leva as críticas à falta de qualidade técnica desses livros e o conteúdo cada vez mais fora do aceitável para vender, sem falar no uso de IA, que eu também acho meio paia. Eu sei que o foco desses livros não é fazer uma história que faça as pessoas refletirem sobre o estado sociopolítico do mundo. Mas às vezes uma história minimamente decente pode tornar o livro mais legal. E outra, não tem problema você ler uma galhofa de vez em quando. O que importa é só você não ler única e exclusivamente isso. Lê Dostoiévski, depois eu, Londo Morre a Fisioterapeuta. O que importa é o equilíbrio. Junto a isso, uma coisa que muita gente fala é que isso influencia as mulheres a gostarem de caras assim e se meterem em relacionamentos abusivos. Primeiramente, se a mulher é adulta, sabe diferenciar a ficção da realidade, ela não vai acabar achando isso lindo na vida real, mas só se for uma adolescente, que não era nem pra essas porra, cadê os pais dessa criança, pelo amor de Deus? Mas isso acaba caindo muito no pânico moral antigo que as mulheres estão sendo corrompidas por livros safados. Isso vem, pelo menos, desde o romantismo, onde os livros eram escritos
escrito para as mulheres se entreterem. Eles eram acusados de comportamento de frágeis jovens garotas, com cenas imorais do mocinho pegando a mão da mocinha. Muitas vezes acaba na censura da literatura focada para mulheres e também é meio misógino, como se as mulheres não pudessem ter senso crítico ou diferenciar a ficção da realidade. Ou até mesmo de gostar de uns bagulho pesado. Um monte de gente gosta de bagulho pesado, porque umas mulheres não podem gostar também. Debate sobre o pensamento crítico no mundo atual à parte, que senão esse vídeo vai ficar umas 3 horas, parece meio infantilização da mulher, como se uma mulher adulta e minimamente letrada deveria ser guiada para não ser influenciada por qualquer coisa. Bom, Dark Romance é bom e empoderador ou é ruim e tem que ser banido? Talvez nenhum dos dois. Tirando casos extremos e criminosos, não há motivo para você não deixar as mulheres adultas lerem algo que é uma forma segura delas explorarem seus desejos. Mas também não quer dizer que o gênero não pode ser criticado pela sua comodificação, reprodução de dinâmicas patriarcais e falta de diversidade não estereotipada. Mas às vezes a arte é um reflexo de nós mesmos. Esses livros são um reflexo da construção da sexualidade feminina na nossa sociedade. E reconhecer isso é um bom ponto para começar a mudar um pouco o cenário atual em coisas novas e mais críticas. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado dessa análise e um beijo da Anitta.